Nessa aula nós vamos falar sobre o Teorema de Bertrand. Bom, até aqui a gente estudou o movimento sob a ação de uma força central, lembrando que a gente está chamando de força central uma força que aponta sempre numa reta que passa por um ponto fixo do espaço, que é o chamado centro de força, como está indicado aqui na figura. Então a força, nesse caso, ela está apontando em direção ao centro de força, mas o importante é que ela esteja nessa reta, pode ser atrativo ou repulsivo, e também que essa força não dependa da direção, mas apenas da distância que você está do centro de força, ou seja, que o campo tem uma simetria esférica. E a gente viu que esse problema ele vai ter leis de conservação, ou seja, o fato da força apontar sempre em direção ao centro de força significa que o momento angular com relação ao centro de força é conservado, e essa simetria esférica, então, ela vai trazer a reboque uma conservação de energia, como a gente mostrou nas últimas aulas. E a partir dessas leis de conservação, a gente conseguiu obter uma equação geral para as órbitas, que permite a gente obter as órbitas que a partícula vai descrever sob a ação dessa força central. Para tanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é a energia potencial efetiva. Conhecido o campo de força, a gente consegue determinar esse termo, como a gente viu nas últimas aulas. Sabendo ele, a gente joga nessa expressão. Pode ser bem complicado a conta, mas jogando nessa expressão, em princípio, a gente vai descobrir quem é o R de θ. Tá? E uma pergunta super importante, agora entrando diretamente no que a gente vai estar interessado nesse vídeo, é a gente saber se essas órbitas são fechadas ou não. Em geral, elas não precisam ser. Ou seja, a ideia é que, imagina que você tem uma situação em que a órbita é limitada, como está ilustrado nessa figura. Então, a partícula fica oscilando aqui entre uma distância mais próxima do centro, que é o pericentro, e uma distância mais longe do centro. Então, enquanto ela vai oscilando radialmente, ela vai girando. Nota que o sentido de rotação é sempre fixo no movimento, tá ligado? Conservação de momento angular. E aí ela vai girando, e nada garante que essa curva vai fechar. Em geral, ela não fecha. E a gente viu que para calcular, para descobrir se a órbita é fechada ou não, o que a gente tem que fazer é o seguinte: nota então que toda essa discussão de fechamento ela se insere na hipótese de que o movimento é limitado. Então, se por algum acaso a partícula for embora para o infinito, aí a órbita não fecha mesmo. Então a gente está supondo aqui movimentos limitados. E aí, usando essa expressão aqui, a gente pode perguntar qual é o ângulo que a partícula gira, que a gente está chamando de ΔΦ, numa oscilação radial completa. E aí a gente mostrou no último vídeo que isso pode ser feito da seguinte maneira. Ou seja, vamos calcular qual é o ângulo que a partícula gira ao ir da distância mais próxima ao centro de força até a distância maior. Ou seja, aqui nesses extremos, a gente bota o R0 como sendo o R do pericentro e o Rθ como sendo o R do apocentro. E a gente pergunta qual θ que satisfaz isso. Ou seja, a gente vai ter qual é a variação de ângulo, ou seja, quem é o ΔΦ para essa ida do raio mais próximo para o mais longe. E aí a gente argumentou que esse ΔΦ completo vai ser 2 vezes esse ΔΦ1 aqui, ou seja, ΔΦ1 e ΔΦ2 são iguais por simetria. E aí, para saber se a órbita fecha ou não, tudo que a gente tem que fazer é ver se ΔΦ sobre 2π é um número racional. A gente mostrou que quando ele é racional, a órbita fecha. E aí, quer dizer, observa também que quando você muda as condições iniciais, quer dizer, mudando essas energias, você muda aqui os pontos de retorno e muda o ΔΦ. Então, mesmo que a órbita feche para certas condições iniciais, ou seja, que essa condição seja satisfeita, para outras condições iniciais ela pode não ser satisfeita. E aí, a pergunta central que a gente vai tentar responder nesse vídeo é: será que tem potenciais para os quais, sempre que a gente tiver um movimento limitado, esse movimento é fechado? Para qualquer condição inicial que forneça movimento limitado? Essa é a pergunta, e a gente vai ver que não é uma mera curiosidade, tem consequências muito interessantes físicas, esses potenciais. Um exemplo a gente viu no último vídeo, quer dizer, a gente viu que quando a força é inversa do quadrado da distância, situação na qual a energia potencial efetiva está representada aqui nesse gráfico, a gente viu que a órbita é uma elipse, e a elipse ela sempre fecha, né, como está ilustrado aqui na figura. Então, realmente, o potencial gravitacional tem essa propriedade mágica, né, que qualquer que seja a condição inicial,
o movimento vai ser fechado desde que ele seja limitado, né? Se você der uma velocidade muito grande para o objeto, ele, enfim, pode ir lá para o infinito, seguir lá uma hipérbole. Mas, se o movimento for limitado, então ele é fechado. E aí, a pergunta que a gente quer responder, que vai levar a gente ao teorema de Bertrand, é se tem outros potenciais com essas características. E a gente vai ver que essa pergunta tem até consequências interessantes em termos de simetrias. Depois a gente vai... de grandezas conservadas, a gente vai discutir isso mais para o final do vídeo. Bem, o primeiro ponto é o seguinte, lembra que a gente está sempre focando aqui em movimentos limitados, ou seja, movimentos no qual você tem uma distância mínima de aproximação do centro, que é do centro de forças, né, que é o chamado pericentro, e uma distância máxima. E aí, você, portanto, o seu movimento ele vai corresponder a um movimento orbital e oscilações radiais. Então, se você tem um movimento limitado, necessariamente isso significa que vai ter alguma energia para o qual você vai ter um movimento circular. Então, essa aqui é a ideia, que está ilustrado para um gráfico específico. Se você fizer outras energias potenciais, você vai ter, em princípio, discussões um pouco diferentes. Mesmo se você fizer um gráfico assim, qualquer, louco, se você tem oscilação entre dois pontos, então você vai ter aqui um ponto de órbita circular, necessariamente, tá? E aí, por que esse movimento circular é interessante? Porque a gente, primeiro, pode estudar órbitas que são próximas a circular. Ou seja, qual é a estratégia? E isso é a estratégia seguida pela maior parte das demonstrações de teorema de Bertrand. Você está buscando potenciais que vão fornecer órbitas fechadas para qualquer condição inicial. Então, você começa com condições iniciais que sejam mais simples de estudar. E os potenciais cujas órbitas já não fecharem para esses casos mais simples, você já descarta. Então, essa é a ideia. E, portanto, quer dizer, a gente sabe que a órbita circular é sempre fechada, né? Por isso que a gente vai olhar para uma órbita próxima à órbita circular, que a gente vai ter uma oscilação radial bem pequenininha, aqui em torno do raio do círculo, e, enquanto isso, a gente vai orbitando angularmente. E aí a gente pode perguntar o seguinte, esse desenho, quando eu voltar, será que ele fecha aqui ou será que ele não fecha, que ele passa por outro ponto? Se ele não fechar, você descarta esse potencial e assim por diante. Como é que a gente pode sistematizar isso? E aí é que é a vantagem realmente da gente usar uma órbita próxima circular. Próxima circular a gente está pegando, por exemplo, essa energia aqui, que eu estou representando por EH. Esse H é para lembrar que esse caso é o caso harmônico, radialmente. A gente tem uma oscilação radial que é como se fosse aproximadamente por um poço harmônico, por um poço quadrático, né? E aí, então, assim, do ponto de vista do movimento puramente radial, a gente tem um oscilador harmônico. E esse movimento vai ser, então, periódico, e cujo período é dado por 2π sobre ômega radial. Então, essa frequência de oscilações radiais a gente pode obter fazendo esse cálculo, como a gente viu em aulas anteriores. Então, ele vai ser calculado a derivada segunda do potencial efetivo com relação à distância, dividir pela massa, e calcular essa derivada segunda na posição r igual a r0, onde r0 é o raio, justamente aqui, da órbita circular. Tá? Ou seja, como a gente já discutiu anteriormente, isso aqui funciona como se fosse um cada mola, né? Essa derivada segunda. Só que o movimento ele não é só essa oscilação radial. A ideia é que enquanto ele oscila radialmente, ele também está orbitando aqui o centro de força. Então, o centro de força aqui está na origem, está no centro desse círculo. E aí a ideia é que a linha tracejada seria a trajetória circular com raio R0. Quando você perturba essa trajetória, ou seja, dá uma condição inicial um pouquinho diferente, você vai ver que ele fica radialmente oscilando entre uma distância mínima e uma distância máxima, que são próximas a R0, mas ele vai também girando aqui em torno do centro de força. E aí, quanto tempo ele leva para girar? Bem, numa primeira aproximação, eu posso dizer que o período da oscilação dessa rotação é 2π sobre a velocidade angular aqui de rotação, que se eu estiver bem próximo à trajetória circular, esse ômega-θ vai ser exatamente a velocidade angular do movimento circular uniforme. E aí, isso pode ser obtido lá como a gente faz desde o ensino médio. Vai ser massa vezes aceleração centrípeta, vai ter que ser a força que o objeto sofre, a força central. Então, você observa que essa relação aqui me permite calcular o ômega-θ. E aí, dessa maneira, eu tenho agora o período
da rotação e o período da oscilação radial. E aí, quer dizer, em termos do período radial e do período angular, a condição para a órbita fechar, então, vai ser que a razão entre o período radial e o período angular seja um número racional. Ou seja, que o período radial e o período angular sejam comensuráveis. Essa aqui é a ideia. Porque se isso acontecer, imagina que você sai de um certo ponto aqui, por exemplo. Depois de um certo número de oscilações radiais, então aqui no caso desse exemplo, aqui nesse ponto ele completou uma oscilação radial, 2 oscilações radiais, 3, 4, e aí aqui ele volta, 5 oscilações radiais. No tempo que ele deu 5 oscilações radiais, ele, nesse exemplo aqui dessa figura, ele deu uma oscilação angular. Então você vê que o período da oscilação radial foi 5 vezes menor do que o período da oscilação angular. E aí a órbita fechou. Sempre que for um número racional, então a gente vai ter aqui uma órbita que é uma órbita fechada, tá? Ou seja, usando o que a gente obteve no slide anterior para o período radial e para o período angular, a gente mostra que a razão entre eles vai ser dada por essa raiz aqui. E peço então para vocês pausarem o vídeo, verificarem esse cálculo. E aí então a gente vai dizer que a condição de fechamento vai ser para essas órbitas próximas a circular que essa raiz seja então um número racional, e a gente vai querer investigar para que essa condição é satisfeita. Essa é a ideia, esse é o programa. Mas primeiro nota que essa expressão é extremamente sutil, porque você pode falar o seguinte: a expressão que a gente usou para o período angular, na verdade, ela só vale quando o movimento é perfeitamente circular. Se ele não for perfeitamente circular, esse período em princípio é um pouco diferente. E aí a gente pode perguntar se o que a gente está fazendo aqui, se esse procedimento é válido. Porque essa razão, em princípio, não precisa ser a razão para uma órbita quase circular. E qual é a sutileza? E esse realmente é um tópico extremamente sutil. O Teorema de Bertrand envolve vários aspectos sutis. E a ideia é a seguinte, quer dizer, no limite em que a órbita for circular, nesse limite essa razão vai ter que dar exatamente o que está nessa raiz quadrada. Então a gente só tem duas possibilidades. Ou quando a gente for calcular essa razão para a órbita exata, ou seja, sem usar aproximação nenhuma, ela pode dar um valor tal que, conforme você for fazendo a trajetória tender a órbita circular, no limite dá esse valor aqui. Se isso acontecer, a gente já garante que o potencial responsável por esse movimento não satisfaz o Teorema de Bertrand. Porque se essa razão for variando conforme você varia um pouco a trajetória, por continuidade, ela vai ter que passar por números racionais e irracionais. Lembra que os irracionais são um conjunto denso nos reais. Então, isso significa que se essa razão variar conforme eu variar um pouco a trajetória, o meu potencial já está descartado. Então, é necessário que, conforme eu faça pequenas variações na trajetória, essa razão não mude. E, para isso significa que essa razão para uma órbita que não é perfeitamente circular, ela vai ter que ter exatamente o valor do limite, tá? E, por isso, a gente pode usar essa condição. Então, olha a quantidade de nuance que tem nessa demonstração. Mas, enfim, a partir daqui, qual é o nosso programa? A gente agora vai tentar investigar quais potenciais U eu escolho, de tal maneira que a raiz que está indicada aqui seja um número racional, lembrando que o R0, então, é o valor que dá ali órbita circular, é o raio da órbita circular. Bem, pela definição de órbita circular, a gente sabe que, como a gente vê aqui por essa figura, né, a órbita circular corresponde a um mínimo, aqui é um extremo do potencial efetivo. Então, para obter o valor do R0, o que a gente tem que fazer? A gente deriva o potencial efetivo igual a zero. Então, isso significa que se você calcular o linha, a derivada do potencial efetivo, e calcular essa derivada no R0, isso aqui vai dar zero, porque a derivada aqui, então, ela é horizontal. E, portanto, lembrando da definição do potencial efetivo, isso implica, tá? Façam o cálculo, vocês vão verificar que isso relaciona a derivada do U em R0 com aqui a força centrífuga.
que vem da barreira centrífuga. E aí, se eu pego agora esse potencial efetivo e derivo 2 vezes, se você usar essa relação de cima, a gente descobre que essa derivada segunda do potencial efetivo é dada por essa expressão aqui, envolvendo agora apenas o potencial U. Então, nota que a gente está fazendo isso tudo porque essa razão aqui em cima, ela envolve o potencial U associado à força central e envolve embaixo o potencial efetivo. Mas como a gente está calculando as derivadas na posição aqui da órbita circular, essa derivada do potencial efetivo a gente pode escrever toda em termos só da derivada do U. E isso vai facilitar enormemente a nossa vida. Então, agora o que a gente vai fazer é pegar essa expressão e colocar aqui, tá? Então, pausem o vídeo, façam os cálculos. E vocês vão observar, então, que a condição que a gente tinha anteriormente é dada por essa expressão. Então, agora a gente quer saber quais são os potenciais que satisfazem essa condição. Então, isso é uma condição necessária para satisfazer o teorema de Bertrand. Nota que ela ainda não é suficiente, vão ter outros passos. Por quê? Porque a gente, afinal de contas, aqui está supondo órbitas próximas a circular. Então, podem ter potenciais que, para órbitas próximas a circular, eles sempre fecham a trajetória, mas que para outras condições iniciais, longe das órbitas circulares, pode ser que eles não fechem, tá? Então, isso aqui é, por enquanto, uma condição necessária. Mas a gente vai ver que essa condição já permite excluir muitos e muitos e muitos potenciais. E agora, um segundo ponto sutil parecido com o outro que a gente discutiu. Essa razão ela tem que ser válida para toda a condição inicial. Agora, nota que quando você muda o momento angular, que corresponde a mudar também as condições iniciais, você muda a posição do mínimo. Então, você muda quem é um R0. Ou seja, essa condição que está escrita aqui, ela tem que ser válida, inclusive quando eu vario o meu R0. Portanto, para isso ser válido quando eu vario o R0, essa razão, esse alfa, ele obrigatoriamente tem que ser independente de R0. Porque se não fosse, novamente a gente pensa por continuidade. Quando você varia continuamente aqui o R0, essa razão variaria continuamente, e aí mesmo que ela fosse um racional para um certo R0, para outros não seria. Então é necessário que o que está dentro dessa raiz seja independente de R0. E aí isso é uma condição extremamente forte, tá? Isso aqui significa, em particular, que se você reescalar a posição, você vai ter que continuar tendo essa razão, tendo o mesmo valor. E isso significa, portanto, até por argumentos de similaridade, que esse potencial necessariamente tem que ser esse U', né, que aparece aqui aparece o U' e o U'. O U', ele obrigatoriamente tem que ser uma função homogênea de uma certa ordem, que eu estou chamando ordem K. Então, isso aqui essa equação aqui significa essencialmente, né, que o U' de R vai ter que ser proporcional a R elevado a K para algum K. Em princípio, esse K é livre, ele é genérico. Mas para eu conseguir satisfazer essa condição para todo R, ou seja, para essa razão aqui, primeiro, antes de eu saber da condição, para essa razão aqui, ela ser independente de R0, é necessário, por argumento de similaridade, que o U' de R, ou seja, que a derivada do U como função de R, seja uma função homogênea, ou seja uma lei de potência. Pausem o vídeo, demonstrem isso. Esse é um aspecto extremamente importante, tá? Dessa demonstração. E aí, usando que o U' de R vai ser R elevado a K, ou seja, nota que essa expressão aqui está dizendo que a minha força ela é uma lei de potência, R elevado a K, que é a derivada do U, nada mais é do que a própria força central. E aí, substituindo esse U' de R aqui nessa expressão, vocês vão demonstrar, então, que a condição é que raiz de 1 sobre 3 mais K seja um número racional. Então, olha só por esses argumentos heurísticos, tá? Nota que a gente não fez nenhum cálculo muito longo, não precisou resolver a equação de trajetória. Só usando esse raciocínio sutil, a gente já conseguiu concluir várias coisas extremamente poderosas. Ou seja, para que o potencial produza órbitas fechadas para qualquer condição inicial, supondo sempre movimentos limitados, a gente demonstrou que a lei de força tem que ser uma lei de potência, obrigatoriamente, e a gente vinculou aqui quais Ks podem aparecer. Nota que dependendo do K que você puser aqui,
isso daqui não vai ser um número racional. Se você puser k igual a zero, por exemplo, isso aqui vai ser raiz de 1/3, que não é racional. Então, você pode aqui já brincar e excluir muitos e muitos e muitos potenciais, mas ainda sobram infinitos. E aí, como é que a gente pode fazer para ainda limitar mais a nossa quantidade de potenciais disponíveis? Vamos agora, então, a outros limites. Ou seja, vamos agora passar o limite oposto. Vamos analisar situações com baixo momento angular. Nota que se a gente tiver um momento angular inicial igual a zero, então aqui está o centro de força. Se você solta uma partícula com momento angular igual a zero, significa que ela está inicialmente aqui se movendo na direção do centro de força, né? Ou seja, então esse movimento vai ser uma linha reta. É o caso que a gente estudou lá antes, é um movimento retilíneo. Ele pode vir aqui e cair no centro de força. Se ele tiver uma velocidade grande para o outro lado, ele pode ir lá para o infinito. Mas ele está sempre se movendo numa linha reta. Então, nota que essa órbita exatamente tem nada de circular, mas a brincadeira é a mesma. A brincadeira é a mesma, ou seja, vamos fazer pequenas perturbações em torno de L igual a zero, que a trajetória vai ser quase uma reta, e vamos ver quais órbitas fecham e quais não fecham. E aí, a graça é que, de novo, os que você já puder descartar daí, você joga fora, porque o teorema de Bertrand a gente busca aqueles que fecham para todos os casos. Então, daí o poder, realmente, de trabalhando nesses casos limites, que são casos mais simples de interpretar. Do que a gente discutiu até aqui, a gente já viu que para as órbitas fecharem, uma condição necessária que a força seja uma lei de potência. E agora, vamos começar analisando o caso em que esse K é maior do que zero. Que se esse K é maior do que zero, isso significa que quando você vai chegando aqui perto do centro de força, a força tende a zero. E aí, qual é a ideia? Se o L for exatamente zero, o seu movimento vai se dar nessa reta. Nota que quando você passar aqui pelo centro de força, você a força vai ser zero. Então, por inércia, você vai continuar. E aí, você vai seguir aqui por simetria até a mesma distância que você estava antes. Vai parar e vai voltar e vai ficar num movimento perfeitamente unidimensional. Então, em outras palavras, realmente, se o seu L tende a zero, a sua distância ao centro de força mínima, né, o seu pericentro, ele tende a zero. Tá? Isso significa que se o L não for exatamente zero, agora vai ser uma órbita que vai ser um pouco deformada, que vai ser uma curva aqui, bem próxima dessa reta, de maneira que você vai chegar aqui, o seu ponto mais próximo do centro de força agora, ele só vai ser zero se o L for igual a zero, mas se o L for próximo a zero, esse RP vai ser bem pequenininho, tá? Essa é a ideia. Notem, então, que quando L tende a zero, a razão entre o período radial e angular tende a meio. Porque, imagina, você sai daqui, você vai orbitando, e aí, quando você chega nesse ponto aqui, você deu meia oscilação radial, porque agora você está no ponto mais próximo. Aí, quando você chega aqui, você deu uma oscilação radial completa, mas você só deu meia oscilação angular. Você precisa do dobro de tempo aqui para dar a oscilação angular completa. Tá? E aqui, nota que essa curva parece uma elipse, ela não precisa ser uma elipse, tá certo? O importante é que é uma curva aqui próxima à reta tracejada, que quando L tende a zero, colapsa na reta tracejada. Mas o importante é o seguinte, inclusive aqui um outro comentário, quer dizer, nada impede que conforme esse corpo for orbitando, essa reta tracejada vá girando, tá? E aí, de repente, aqui nessa figura, se for tudo bonitinho como tá, parece que você tem exatamente duas oscilações radiais para uma oscilação angular. Mas pode acontecer, se essa reta tracejada for virando, de você, na verdade, só fechar depois de você dar, sei lá, tipo, 500 voltas. Que aí a reta tracejada vai precessando, vai girando aqui, e aí só depois de 500 voltas que fecha certinho. E aí você vai olhar lá as oscilações radiais e, de repente, essas oscilações radiais deram, sei lá, 999. O importante é que quando você vai fazendo L tender a zero, essa razão do período radial pelo angular, ela vai se aproximando de meio, tendendo a meio. Essa é que é a ideia. E, de novo, essas órbitas não precisam fechar, mas a ideia é justamente que a gente está procurando quando que elas fecham. As que fecharem, obrigatoriamente, quando L tender a zero, vão ter que ter essa razão aqui. E aí, lembra que a gente antes demonstrou que para órbitas quase circulares, a razão do período radial para o período angular é dada por essa expressão aqui. E o ponto, e aqui é um ponto absolutamente central, essa órbita está totalmente distante do caso circular. Esse resultado não vale para essas órbitas. Porém, se eu quero
uma lei de potência cujas órbitas fecham para qualquer condição inicial, então essa razão tem que ser a mesma para todas as condições iniciais. Porque se essa razão variasse, ela passaria por números irracionais. Esse é sempre o argumento. Ou seja, os K's que eu procuro, aqui a gente lembra que a gente está restringindo a K positivo, né? Os K's que eu procuro vão ter que ter essa razão, obrigatoriamente. E aí, quando você iguala essa razão a meio, você descobre que a única possibilidade é K igual a 1. Ou seja, de todos os potenciais infinitos com K positivo, a gente viu que a única maneira da gente ter uma órbita fechada para qualquer condição inicial é a gente ter o K igual a 1, que é exatamente a lei de Hooke. É o que a gente conhece como lei de Hooke. Tá? Nota que a gente não está provando que a lei de Hooke gera potencial, gera órbitas fechadas sempre. A gente está provando, o que a gente conseguiu foi restringir a um único suspeito para K positivo. Para K positivo, essa é a única possibilidade. Se ele não fechar, ninguém mais fecha. Essa é a ideia. Depois a gente volta nisso. O que a gente fez anteriormente, a gente restringiu para K positivo. Porque se o K for negativo, aí a lei de força tem uma singularidade na origem. E aí pode acontecer a seguinte coisa. Imagina, pega essa órbita aqui que a gente está ilustrando para L diferente de zero. Né? Então, esse daqui, imagina, nesse exemplo, a gente tem uma órbita fechada. Isso significa que esse ΔΦ, quando você completa uma oscilação radial, ela é comensurável com 2π. Em princípio, quando a gente faz o L tender a zero, a gente aqui tem um limite singular. Porque nota o seguinte, se o L tende a zero, então isso daqui, né, essa trajetória vai tender a colapsar nessa curva pontilhada vermelha. Só que está ilustrado aqui à direita, o limite L tendendo a zero, você vem vindo para cá. Se o L for exatamente zero, você segue aqui e, puf, colapsa na origem. Mas se o L for diferente de zero, como a força ela vai para infinito, em princípio pode acontecer de você chegando aqui bem perto, mas bem perto mesmo, a ponto que essa escala não está mostrando, você é defletido por um ângulo finito. E aí você, por exemplo, pode vir aqui para essa outra reta. Aí você começa, vai se afastando, vai numa linha reta, aí chega na distância mais longe. Então agora, ó, você chegou no ponto mais longe e completou uma oscilação radial completa. Aí você vai voltando, voltando, voltando. Então nota que você está sempre numa reta, exceto quando você está bem próximo ao centro de força. Aí, de repente, você, puf, espalha aqui por um outro ΔΦ. Então nota que esse ΔΦ, ele pode ser diferente de zero para qualquer L diferente de zero. E quando L igual a perfeitamente zero, aí não espalha. Aí o ΔΦ seria zero. Então essa descontinuidade, digamos, no limite, ela é possível quando você tem uma lei de força singular. E isso de fato pode acontecer, tá? Depois eu posso comentar um pouquinho melhor em aula, se vocês quiserem discutir, mas isso de fato acontece às vezes. Então, quando o K é negativo, a gente tem que buscar outra estratégia. Mas aí a brincadeira é sempre a mesma. A gente procura casos que a gente consiga resolver, que sejam mais simples. E aí agora a gente então vai analisar o caso de energia nula. Então nota que quando K é negativo, então isso significa que para distâncias longas, a energia potencial ela vai tender a zero. Né? Quer dizer, a gente sempre pode tomar o zero da energia no infinito. E para K positivo, nota que isso não precisava acontecer. Né? Por exemplo, quando a gente tem o U de R lá do oscilador harmônico, que é KR ao quadrado sobre 2, nota que quanto mais longe você está, maior fica a energia. Mas assim, quando você está para K negativo, ou seja, aí é sempre possível a gente analisar aqui o que acontece para a energia nula, que é bem aqui o eixo das abscissas, né? E aí, nesse caso, quer dizer, a gente está aqui supondo que o linha de R é proporcional a R elevado a K. Então, quer dizer, integrando esse U' e substituindo na expressão da energia potencial efetiva, a gente fica com essa expressão aqui, tá? Porque nota que quando você deriva esse U, ele fica proporcional a R elevado a K. Tem que tomar cuidado porque K igual a menos 1 é uma exceção, né? Porque se a força é 1 sobre R, então o potencial, na verdade, seria o logaritmo. Mas a gente não precisa se preocupar com esse caso, porque como a gente viu, né, se o K for menos 1, nota que lá o movimento próximo ao circular, essa razão já dá 1 sobre raiz de 2, que é irracional. Então, a força proporcional a 1 sobre R já pode descartar direto. Ela não vai fechar as órbitas para qualquer condição inicial. Então, ela já está fora. E aí a gente pode, então, substituir essa expressão do potencial efetivo aqui. Então, dá uma conta longa, eu peço para vocês fazerem um cálculo. Nota que quando a energia vai para zero, tende a zero, o ponto de retorno tende a infinito. Então, esse apocento você vai poder aproximar aqui por infinito. E aí um cálculo longo, eu peço para vocês pausarem, tentarem fazer, e vocês vão mostrar
que nesse caso o ΔΦ vale 2π sobre K mais 3. Tá? Então, de posse desse resultado, demonstrem que a razão entre o período radial e o período angular vai ser 1 sobre K mais 3. Que a ideia é justamente essa, né? Quer dizer, o ΔΦ, a cada oscilação radial, ele percorreu 1 sobre K mais 3 de uma volta completa. Então, isso significa que para ele dar uma volta completa, angular, você precisa de K mais 3 voltas radiais. Então, o período angular fica K mais 3 vezes maior do que o período radial. Essa é a ideia. Agora, olha só. A gente demonstrou que para órbitas próximas a circular, essa razão era a raiz de 1 sobre 3 mais K. E, de novo, se eu quero que a órbita feche para qualquer condição inicial, essas coisas têm que ser iguais. Agora, para essas coisas serem iguais, lembra agora a gente está se restringindo a K menor do que 0? A única forma, o único número que é igual à sua própria raiz é o número 1. Então, isso significa que o K tem que ser menos 2. Ou seja, a outra lei de força que satisfaz a condição de fechar para qualquer condição inicial é o problema de Kepler. É a lei da gravitação, é 1 sobre r ao quadrado. Ou seja, chegamos então, enfim, ao Teorema de Bertrand. O Teorema de Bertrand diz o seguinte, as únicas leis de força centrais, tais que o movimento seja fechado para qualquer condição inicial, supondo que o movimento seja limitado, é o problema de Kepler, ou seja, força proporcional ao inverso do quadrado da distância, e a lei de Hooke, força proporcional à distância. Nota novamente que, é o que eu comentei antes, o que a gente demonstrou até aqui, na verdade, é simplesmente que essas são as únicas duas que são candidatas possíveis, mas a gente não demonstrou que, para elas, as órbitas são sempre fechadas. Por outro lado, a graça é que esses problemas a gente consegue resolver exatamente. No vídeo passado, a gente demonstrou que o problema de Kepler, qualquer órbita limitada, vai ser uma elipse, pensando aí o círculo como um caso particular da elipse, né? E Hooke, vocês podem demonstrar, está na lista, qualquer condição inicial gera uma elipse também. Com a diferença que, no caso de Kepler, o centro de força, por exemplo, o Sol, está num dos focos. E, na lei de Hooke, o centro de força, ou seja, o ponto onde você prendeu ali a mola, está no centro geométrico da elipse. Essas são as diferenças, são duas curvas, então, relacionadas. E, como eu disse, o Teorema de Bertrand ele é muito profundo, porque o normal, quer dizer, quando você pega uma lei de força qualquer, em uma condição inicial qualquer, se o movimento é limitado, a gente viu que, para o potencial central, você sempre vai ficar entre um raio mínimo, que é o pericentro, e um apocentro. Mas conforme você vai deixando o tempo passar, a curva não fecha, ela vai preenchendo densamente aqui essa região do R2. Por outro lado, quando você tem um movimento de Hooke de Kepler, isso aqui significa que o seu movimento ele sempre vai preencher só uma linha. Ou seja, em outras palavras, o movimento, estritamente falando, o movimento é sempre unidimensional, porque você vai ver como um ponto evolui no tempo. Então, é um movimento unidimensional parametrizado pelo tempo. Por outro lado, nesse movimento genérico, se você pega um ponto qualquer do plano, você pega, por exemplo, a coordenada x, você, em princípio, vai ter um contínuo de y's possíveis, se você esperar tempo suficiente passar. Enquanto, por outro lado, Hooke e Kepler, por sempre fecharem, isso significa que, de alguma maneira, você pode parametrizar o movimento por um parâmetro espacial só. Ou seja, e isso é muito profundo, isso está ligado com grandezas conservadas adicionais, a gente vai discutir isso depois em outras aulas, tá? Mas só para dizer que não é uma mera curiosidade de saber quais órbitas fecham, e esse teorema teve também teve um papel histórico importante, depois a gente pode comentar sobre isso, tá? Levem para aulas, discussões, eu agradeço a vocês. Isso encerra esse vídeo. Obrigado.